bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao professor Pedro Souza, e agradecendo ao professor Pedro Souza, eu agradeço ao Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo a oportunidade de estar aqui ministrando esse conteúdo para vocês, um conteúdo que eu julgo bastante importante, sobretudo nesse período, um período de que a área da saúde está em destaque, vamos chamar assim, evidentemente que com uma pandemia viral, um vírus que prejudica sobretudo o sistema respiratório, mas que também prejudica pessoas com outras patologias. E sem dúvida nenhuma, o portador de câncer que é imunossuprimido pertence a esse grupo de pessoas prejudicadas com o Covid-19. Então, eu acredito que essa palestra é uma palestra que cabe na atualidade que estamos vivendo e ela pode trazer bastante informação técnica para os profissionais de educação física que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade que o CREF nos proporciona. Quando eu digo nos proporciona, não só a mim, mas a todos os profissionais que estão conosco nessa manhã. E também aproveito para agradecer o professor Henrique, um amigo, meu orientando de mestrado, né? Que hoje já se graduou mestre e vai dividir essa live comigo e que certamente vai também trazer bastante conhecimento para os profissionais. Ok? Bom, o professor Pedro já comentou sobre o ciclo, é um projeto importante que o CREF vem desenvolvendo há quase uma década e, por questões óbvias, atualmente nós adaptamos essas palestras de forma virtual para que, primeiro, nós pudéssemos continuar a instrumentalizar os profissionais de educação física e também pelo fato de ser necessário, uma vez que a gente não tem como manter as palestras presenciais nesse período de pandemia. Ok? Bom, câncer e exercício físico tem relação? Nós sabemos que tem. Para que a gente possa entender essa relação entre câncer e exercício, a gente primeiro precisa conhecer um pouquinho do câncer. É verdade que os profissionais de educação física eventualmente têm alguma dificuldade quando se fala em determinadas patologias, porque realmente o curso de graduação em educação física ele não é voltado para formar profissionais com grande conhecimento de patologias. Mas também é bastante verdade, vamos chamar assim, que nós, profissionais de educação física, quando vamos atuar no mercado de trabalho, nós atuamos com pessoas que são portadoras de patologias, né? Inclusive câncer. E a literatura acadêmica é bastante convincente na relação entre exercício físico e câncer, no sentido de mostrar que o exercício físico pode ser, sim, utilizado como adjuvante na terapia de um portador de câncer, mas também pode ser utilizado como um agente preventivo. Ou seja, pessoas que praticam regularmente exercício físico de maneira adequada, tem que ficar claro isso, podem prevenir o câncer. Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho do que é o câncer, como que ele é instalado, vamos chamar assim, em uma pessoa, no sentido fisiopatológico, para depois entrarmos com algumas considerações do exercício físico, atuando como um agente preventivo e também como um agente terapêutico, mesmo que adjuvante, ao portador de câncer. Ok? Sendo assim, como definir o câncer? O que é câncer? Eu fui buscar essas definições no INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer. Eu acredito que seja, no Brasil, a instituição que melhor fala sobre câncer nos diversos sentidos do termo. Câncer, segundo o INCA, é o nome dado a um conjunto de mais de 100 patologias, né, de 100 doenças que invadem os nossos tecidos e órgãos, células, tecidos e órgãos, ok? Em função de um crescimento desordenado dessas células. A partir desse crescimento desordenado, né, conforme elas vão se dividindo rapidamente, elas vão se estruturando sob forma de um conjunto de células diferentes daquele tecido original. Isso é chamado de tumor. E esse tumor pode se espalhar em diversas regiões do nosso corpo, em diversos territórios, né? Nós temos, portanto, diversos
tipos diferentes de câncer, isso em função das regiões onde eles são formados, esses tipos, né? Dos diversos tipos de células que nós temos no corpo. Então, quando o câncer é estruturado, ele é formado, ele é oriundo de um determinado tipo de célula, e isso caracteriza aquele tipo diferenciado de câncer, que basicamente é agrupado do ponto de vista de definição, de nomenclatura, em dois grandes grupos. Esses grupos são subdivididos, mas eles são denominados em dois grandes grupos. Os carcinomas, que são mais vinculados aos tecidos epiteliais, às mucosas, e os sarcomas, que são mais associados aos tecidos conjuntivos. Aqui eu coloquei a definição do Instituto Nacional de Câncer. Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, né? Quem sou eu para criticar o INCA? Não é essa a minha intenção. Mas eu coloquei o músculo ali em destaque, vocês estão vendo, porque o INCA considerou o músculo como um tecido conjuntivo, e na realidade o músculo não é tecido conjuntivo, né? O músculo é tecido muscular. Tecido conjuntivo o osso a cartilagem e assim como o sangue é conjuntivo, o tecido adiposo é conjuntivo, mas músculo não. Foi um equívoco da definição do INCA que eu não poderia deixar passar nesse momento, porque, evidentemente, é um equívoco. Mas isso não invalida a definição e a amplitude da definição desse instituto, que, como eu disse, é o número 1 quando se fala em câncer no nosso país. Quais são as evidências epidemiológicas do câncer, né? Então, eu fui buscar também no INCA a estimativa desse ano, de 2020, que foi publicada no final do ano passado, como que ficariam os casos de câncer no nosso país. E, evidentemente, desprezando o câncer de pele não melanoma, né, que esse é um tipo de câncer bastante plural e com bastante subdivisões e muito presente na população, sobretudo no nosso país, que evidentemente é um país com uma costa litoral muito grande, né, e a população com muito acesso ao sol. Desprezando esse tipo de câncer, fica evidente que nos homens a prevalência de câncer é do tipo câncer de próstata, com quase 30% dos casos. E na mulher, né, com também quase 30% dos casos, o câncer de mama. Depois temos outros tipos de cânceres. Vocês observam que o câncer de intestino, né, tanto de reto quanto de cólon, é um câncer também bastante presente nos homens e nas mulheres, porque o câncer ele está muito mais associado a tecidos que têm rápida e grande probabilidade de divisão celular, que é o caso, por exemplo, da mucosa que reveste o intestino, que seria o que a gente chama de epitélio intestinal, né? Evidentemente, essas células, elas são, como são divididas e nascem novas células diariamente, a possibilidade de surgir um câncer ali é muito maior do que, por exemplo, no músculo. Nós, quando nascemos com um grupo de células musculares, essas células aumentam de tamanho, um processo chamado hipertrofia, que todos conhecem, todos já escutaram falar, mas nós não temos hiperplasia, não temos aumento do número de células de músculo. Então, isso dificulta o surgimento de câncer de músculo. Eu estou citando um exemplo, né, para vocês entenderem como se processa essa situação do câncer nos diversos tecidos do nosso organismo, né? Aí, em caráter mundial, né, eu peguei um artigo também bastante recente, foi publicado no ano passado, que fez uma projeção até 2060. E o que a gente escuta falar hoje? O que mais Só vou descer só um minutinho. Pessoal, por gentileza... Posso continuar? Deixa o meu ligado, por favor. Pessoal, por gentileza, mantenham os áudios desligados, porque toda vez que o áudio é ligado dos participantes, interfere na apresentação do palestrante, ok? Professor Valdecir, é com você. Tá, obrigado, Célia. Bom, voltando, eu estava falando sobre questões epidemiológicas, e aqui esse trabalho que foi publicado recentemente, no ano passado, ele mostra uma projeção até 2060 de situações de morte, né, no planeta como um todo. A gente escuta falar atualmente que o que mais mata no mundo
quando nós nos referimos a patologias, são as doenças cardiovasculares. O que a gente observa nessa prospecção, né, publicada nesse estudo, é que em 2060, vocês estão vendo bolinha vermelha 2060, 2016 a bolinha azul. Vocês estão vendo ali em cima, né? Bom, essas bolinhas representam o número de mortes, né? Nas diversas patologias que estão do lado esquerdo do gráfico, do desenho. Observem que o câncer está em primeiro lugar ali, com a patologia que mais vai matar em 2060. E alguém olhando fala, mas em 2016 também é a que mais mata. Isso é relativo porque eles dividiram nesse estudo os diversos tipos de doenças que são, em conjunto, denominadas doenças cardiovasculares. Então, se a gente pegar as doenças cerebrovasculares, as doenças cardíacas não isquêmicas, as doenças cardíacas isquêmicas e também as doenças que envolvem a aterosclerose, juntar tudo, hoje em dia, essas doenças matam mais que o câncer. Mas, em 2060, não. Isso significa que o câncer vai ser a doença que mais vai matar daqui a alguns anos no nosso planeta. Então, ela merece essa patologia, uma atenção especial da comunidade acadêmica, dos profissionais da área de saúde, no qual nós, da educação física, nos inserimos. Merece uma atenção especial. Ok? Bom, como surge o câncer, né? Vamos explicar aqui de uma forma muito simples, para não entrar em detalhes técnicos, porque essa live é para a gente explorar o assunto de maneira geral e não ficarmos aqui com minúcias. O câncer surge também baseado no que o INCA demonstra no seu compêndio. Ele surge a partir de uma célula normal, uma célula tida como saudável, que sofre ações de agentes cancerígenos, que podem ser tanto intrínsecos quanto extrínsecos, ou seja, agentes cancerígenos que estão no organismo do sujeito, os intrínsecos, o cara nasceu com isso, o cara está desencadeando algum agente interno, ou extrínsecos, o sujeito fuma, o sujeito tem radiação do sol, o sujeito bebe muito, o sujeito come alimentos com determinadas características com potencial mais cancerígeno, enfim, são diversos agentes que podem ser extrínsecos. E essa célula que era tida como normal, ela passa a sofrer alterações no seu DNA, ela passa a ser considerada uma célula cancerosa ou cancerígena. Então, como é que seriam esses estágios? O primeiro estágio é a célula tida como saudável sofrer uma alteração do seu DNA. Então, ela sofre uma alteração do DNA, como eu disse, por esses agentes que podem ser intrínsecos ou extrínsecos. São o que nós chamamos de agentes iniciadores. A partir dessa primeira ação desses agentes, existe a promoção de um aumento de células naquele tecido, naquela região, com características de DNA diferente. Então, aquela célula que sofreu alteração, ela pode ser dividida, ou ela pode... outras células vizinhas também podem sofrer ações em seu DNA, e isso pode caracterizar naquele local, naquele tecido, um grupo de células diferentes. Isso a gente tem a fase de promoção dessa modificação de células por agentes promotores. E aí chegaremos à terceira fase, que seria a fase da progressão, ou seja, nós teremos uma multiplicação dessas células que foram mutadas, modificadas, de uma forma desordenada, de uma forma descontrolada. E isso pode levar o sujeito, né, a um acúmulo de células modificadas naquele tecido, que a gente denomina como tumor, né? A gente denomina esse acúmulo como um grupo de células unidas num determinado tecido, a gente denomina isso de tumor. Essas células cancerígenas, então, elas, a partir de uma multiplicação acelerada, elas formam esse tumor, e esse tumor tem duas características muito interessantes, né? Eles podem invadir o tecido vizinho e se alocarem ali, e ponto final. Então, nós teremos um tumor local, né? Isso precisa ser considerado, é uma coisa grave, mas é local. Ou nós poderemos ter uma ruptura desse grupo de células tumorais, se desprendendo esse grupo de células do tecido original, e
invadindo outros tecidos ou via corrente sanguínea normalmente. Isso caracteriza um processo chamado de metástase, que é um processo extremamente complicado, extremamente grave no organismo do sujeito, porque caracteriza a possibilidade do tumor se instalar em diversos territórios corporais, além daquele que foi o território inicial da formação do tumor. Resumindo o que eu expliquei, né, eu trouxe esse slide aqui para poder fixar bem o que, como que seria então a formação desse tumor. O estágio 1, a célula começa a sofrer alterações, uma determinada célula dentro de um tecido, e aí o tecido começa a apresentar alteração de diversas células, promovendo um crescimento desordenado desse grupo de células, que caracteriza a possibilidade de atingir outros tecidos vizinhos, né? E aí essa possibilidade acaba se estendendo para quando um grupo de células que esse grupo foi alterado, né, foi mutado, se desprende do tecido original, criando a possibilidade de se instalar em outros territórios corporais que a gente chama de metástase. Esse é um resumo de como se produz, como que o organismo produz um tumor, como que ele forma, como é gerado um tumor dentro do organismo do sujeito, podendo não gerar metástase. Ok? Bom, tudo bem, isso pode acontecer. Como é que o organismo se defende dessa situação? Como o organismo cria mecanismos de defesa contra isso, né? Porque, como eu disse no início, o sujeito pode ter um tumor, instalar um tumor de maneira bastante aleatória, vamos dizer assim, independente de agentes extrínsecos, de maneira intrínseca, né? Como ele se defende? Então, existem alguns mecanismos naturais de defesa, né? Que passa por moléculas chamadas de proto-oncogenes, que são relacionadas a essa divisão e diferenciação celular. Então, a gente tem que diminuir essas moléculas. A gente teria que aumentar alguns genes no nosso organismo com capacidade de suprimir tumor, com capacidade de reparar DNA, com capacidade bastante regular de promover morte de células, que a gente chama de apoptose. Aumentar a ação de algumas enzimas, né, que poderiam agir nesses agentes cancerígenos e, sobretudo, ter um sistema imunológico bastante íntegro, né, o nosso organismo ter um sistema imune bastante íntegro, bastante adequado para combater essas possibilidades bastante recorrentes em diversos seres humanos. Com relação ao sistema imune, o nosso projeto aqui do ciclo online já fez 2 lives, né? Uma em 23 de abril, outra no dia 5 de maio, que relacionou a prática do exercício físico com uma imunoestimulação, ou, quem sabe, uma imunossupressão, dependendo de como o exercício é feito. Essas lives foram feitas, né? A primeira, no dia 23, era para ser feita com o professor Renan e eu. Por problemas técnicos, o professor Renan desenvolveu essa live sozinho, aliás, brilhantemente, né? Desenvolveu essa live. E depois eu tive a oportunidade, no dia 5, de complementar com alguns conceitos também o assunto. Então, eu sugiro que quem esteja interessado e não assistiu às lives, depois acesse o site do Conselho, porque essas lives estarão, inclusive a do dia 23, me parece que já está disponível para ser assistida, e a do dia 5 de maio, posteriormente, estará disponível. Mas quando nós falamos dos genes supressores de tumor, inibindo o crescimento, né, desse próprio tumor, genes que regulam a apoptose ou que reparam DNA, nós temos um nome especial. Eu sei que agora eu vou entrar numa parte um pouquinho mais intensa, mas temos um nome especial. Esse nome se chama P53. Esse é o gene P53, que é o guardião do genoma. Ou seja, é um gene que, através de suas funções, de suas ações, ele protege as células contra uma possível possibilidade de mutação, né? Tanto é verdade que mais de 60% dos cânceres encontrados na humanidade tiveram alteração do gene P53, o que significa o seguinte: como o gene P53 não estava atuando de maneira adequada, o sujeito assumiu um câncer. É mais ou menos isso. Então, ter o P53 agindo de maneira adequada significa uma possibilidade menor de formação de tumor, né?
E aí eu trouxe um artigo, só para a gente mostrar mais ou menos, né, de uma pesquisadora bastante conhecida nessa área, né, a McDowell, que é uma americana, que está vinculada a Harvard, que é uma universidade extremamente conhecida aí da população, e ela, num estudo agora bastante recente, ela mostra o mecanismo de atuação do P53, né? Eu não vou aqui detalhar isso, mas só para vocês observarem, embaixo do P53, que está em laranja bem destacado ali, vocês estão vendo ali o ciclo celular e umas flechinhas ao lado, como reparação de DNA, senescência, autofagia, e embaixo a apoptose. São mecanismos que a P53, alterando o ciclo celular, pode promover, e isso inibe a continuidade do tumor, isso inibe a possibilidade de um tumor. Ok? Assim como temos aqui uma pesquisa também publicada recentemente por uma pesquisadora italiana de Trieste, a Mantovani, que fala sobre a mutação do P53, e aí ela cita, né? É bem interessante o título desse artigo, o P53 mutado é como um guardião das células cancerígenas, ou seja, ele se alterando, ele modificando, ele favorece a caracterização de um tumor. E aí ela mostra de uma forma muito clara, mas também bastante intrínseca, assim, com muitos detalhes, diversos mecanismos que podem promover um tumor a partir de uma alteração, de uma mutação do gene P53. Né? São diversos aí, vocês estão vendo, eu não vou agora detalhar esses mecanismos, ok? O fato é o seguinte, mutou P53, alterou P53, a possibilidade do câncer é maior. Então, em resumo, para a gente não ficar detalhando muito essas questões muito intrínsecas, eu trouxe esse esquema aqui, mostrando o seguinte, eu tenho uma célula saudável com P53 normal, e essa célula teve uma lesão de DNA, teve um agente cancerígeno agindo no DNA dela. Se o P53 estiver íntegro, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver diversas ações, como vocês estão vendo ali, senescência, tal, alteração no ciclo celular, interrupção de G1 e tal, ou vai para uma linha de apoptose, que é a morte programada da célula, tentar matar aquela célula que está se tornando cancerígena e o sujeito se defendeu contra a criação do tumor. Agora, se eu tenho uma célula que começa a sofrer mutação e ela também tem o P53 mutado, alterado, modificado, aí não tenho dúvidas que ela vai ter lesão no DNA dessa célula, essa pessoa, né? E isso vai, evidentemente, poder levar o sujeito à formação de um tumor que pode ou não ser maligno, aí depende de algumas características, ok? Esse é o resumo. Por que eu estou explicando isso, né? Porque o exercício pode ser que altere essa situação. Por isso que eu disse, o exercício ele pode ser um agente preventivo e também terapêutico. Esse estudo que foi publicado por um pesquisador americano, né, o Barnard, que é um pesquisador lá da Califórnia, lá de Las Vegas, de Nevada, esse pesquisador, ele mostra, ele fez um estudo bem interessante com prática de exercício e pessoas portadoras de tumor de próstata. Na verdade, o que ele fez? Ele pegou essas pessoas e estimulou a prática do exercício, e aí ele pegou 2 linhagens de célula, não das pessoas, as células in vitro, né? Linhagem de célula, fez cultivo de células. Um grupo de células igual a de tumor de próstata que tem no humano e outro grupo de células normais. E ele pegou o soro, o sangue dessas pessoas que praticaram exercício e o sangue do grupo controle, que é a barra em preta. E aí ele percebeu que no soro do sangue das pessoas que praticaram exercício, a concentração de P53 ela era bem mais alta. E quando esse soro foi aplicado às células cancerígenas, que é essa linhagem LNCAP aí que vocês estão vendo, o que aconteceu? A possibilidade de apoptose nas células cancerígenas com o soro da pessoa que praticou exercício foi muito maior em relação às células cancerígenas que tiveram o soro aplicado de pessoas que não praticaram exercício. Ou seja, as células cancerígenas que tiveram acesso ao soro do praticante de exercício tiveram mais apoptose. O que significa isso? Uma morte programada dessas células cancerígenas, ou seja, uma defesa contra a produção e, quem sabe, o aumento do tumor.
Outro grupo de células que vocês estão vendo ao lado, o LN, são células normais, que não são cancerígenas. Veja que tanto faz o soro de uma pessoa sedentária ou da pessoa que praticou exercício, não alterou a apoptose nessas células. Então, significa o seguinte, a pessoa fez o exercício, ela ativou o P53 e a P53 agiu nas células cancerígenas. Agiu promovendo a apoptose dessas células, agiu promovendo diminuição do tumor, ou quem sabe até evitando a formação do mesmo. Ok? É isso que traz na conclusão do artigo, que agora eu não vou ficar passando para vocês de maneira como leitura, porque já expliquei. Em exercícios agudos, nós temos a mesma resposta de P53. Esse pesquisador também, numa pesquisa relativamente recente, né, um pesquisador associado à Universidade de Melbourne, na Austrália, o Câmara, ele mostra claramente nos seus estudos que um sujeito fez um exercício agudo de 60 minutos a 70% do VO2 máximo, de endurance, evidentemente, e 3 horas após, novamente foram coletadas amostras sanguíneas. E o que foi observado nesses indivíduos? 3 horas após, houve um aumento, observem aqui, um aumento da concentração de P53 no núcleo dessas células. Desculpe, não foi sangue, não, foi célula muscular. Foi feita uma biópsia de célula muscular e eles observaram um aumento de P53 nesses núcleos comparado com antes do exercício. Veja que o grupo controle não aumentou nada, né? Ou seja, o exercício ali promoveu de forma aguda um aumento da atividade de P53 em células musculares. Então, isso pode promover, sim, o exercício pode promover ali tanto uma condição preventiva como até uma condição terapêutica em relação ao câncer. Mas o câncer ele pode assumir, eu já estou terminando, viu, Henrique, para passar a bola para você, o câncer pode assumir outras alterações, como uma alteração muito grave chamada de caquexia. A caquexia é um estágio no qual o sujeito tem uma situação muito enfática de proteólise e de lipólise. Ele perde muito massa magra e muito massa gorda. E isso não vem só do câncer, isso pode vir de outras doenças, mas também do câncer. A caquexia ela foi determinada, caracterizada e nominada em seus estágios a partir de um estudo publicado por Ferron em 2011. Veja, é uma coisa relativamente nova, né? E foi dividido em 3 grupos, a pré-caquexia, o caquexia 1, a caquexia 2, ou caquexia propriamente dita, e a caquexia refratária, ou caquexia 3. Caquexia 3. Esse estudo de 2016, de Petrulesi, que é um pesquisador italiano, embora esteja vinculado à Universidade de Cambridge, ele mostra um timeline, ou seja, ele mostra uma sequência de fatos históricos da caquexia associada ao câncer. E veja que só em 1951 que foi, do ponto de vista acadêmico, foi instituída alguma coisa sobre caquexia, as manifestações que foram percebidas em ratos, né, sobre essa doença chamada caquexia. E doença não, é um estágio, né, é uma síndrome causada por algumas doenças, inclusive o câncer. Em 1985, que foi caracterizada o primeiro mediador, né, associado a processo de caquexia em função do câncer, e esse primeiro mediador, vamos chamar assim, é o TNF-alfa, ou seja, o fator de necrose tumoral do tipo alfa. Em 2011, aquele artigo de Ferron que eu mostrei para vocês anteriormente, né, que instituiu os conceitos, né, sobre os critérios a serem adotados na caquexia. Eu peguei o artigo original, né, que é do Ferron, ele infelizmente faleceu em 2016, né, um pesquisador bastante importante nessa área, um pesquisador que era lotado na Universidade de Edimburgo, né, um escocês. Ele faleceu e ele, em 2011, deu essa contribuição para o mundo da caquexia associada ao câncer, colocando os critérios de caquexia. Como eu disse, a primeira caquexia ou pré-caquexia é caracterizada quando a pessoa perde menos de 5% do peso corporal e apresenta anorexia ou alterações metabólicas. Esse sujeito tem recuperação.
esse sujeito em recuperação. O sujeito, quando está na caquexia 2 ou na caquexia propriamente dita, ele já tem que perder mais de 5% do peso corporal, né? Ele tem que perder 2% ele tem que apresentar 2% de perda de massa magra, isso caracteriza já sarcopenia, e ele tem que apresentar bastante redução na sua alimentação, na sua atitude de se alimentar, e isso acaba promovendo uma perda de massa grande e processos inflamatórios que já trazem uma situação de difícil reversibilidade. Difícil reversibilidade. Quando o sujeito entra em caquexia 2, dificilmente ele retorna. Agora, quando ele está em caquexia 3, ele já morreu. Ele só não morreu porque o coração dele está batendo. Mas a caquexia refratária 3, ela já apresenta um nível, tamanho de proteólise, de lipólise, que o sujeito não consegue mais se recuperar e a sequência natural dele é a morte. Ok? Vejam que os fatores principais desse processo seriam o PIF, que é o fator de indução à proteólise, e um fator mobilizador de lipídios, né? E além das respostas inflamatórias que são geradas ali na região. Existem diversas citocinas pró-inflamatórias que o sujeito produz quando está em caquexia, além do fator de indução à proteólise. E isso acaba promovendo um emagrecimento substancial no sujeito, como aquela figura que eu mostrei a vocês no início da nossa conversa aqui sobre caquexia. Uma das coisas principais que devem ser valorizadas aí nesse processo, quando eu digo valorizada é no sentido acadêmico, não valorizada no sentido de coisa boa. Pelo contrário, é uma coisa muito ruim. Além da redução de massa magra, a redução de massa gorda. Existe um processo muito desenfreado de perda de gordura. Alguém pode pensar, não, mas a perda de gordura é uma coisa boa, a gordura ela é quebrada para ser energia, o sujeito vai se dar bem. Não nesse caso. Nesse caso de caquexia, a célula adiposa ela não queima, ela não quebra, ela não mobiliza e metaboliza o seu lipídio de maneira a gerar energia. Existe uma quebra desse lipídio a partir de um processo chamado de termogenia, a partir de umas proteínas desacopladoras, chamado CP, e isso gera o que a gente chama de tecido adiposo marrom, né? É um processo que agora também não cabe explicar, porque eu precisaria de uma live inteira para explicar esse processo, mas podem acreditar, a gordura que é quebrada no tecido adiposo do sujeito em caquexia, ela não gera energia, ela gera calor, mas não energia. O sujeito começa a perder massa gorda, gera calor e nada de energia. O sujeito perde peso sem ganhar nada de energia. Isso realmente não é uma coisa muito boa, principalmente quando feito de forma desenfreada. E aí vem a pergunta, professor, por que você está falando de caquexia? O que o exercício faz nisso? O exercício pode auxiliar nesse processo? É claro que sim. Carson, aí, num trabalho também relativamente recente, mostra uma relação, né, entre a prática do exercício e a caquexia induzida pelo câncer, né? Como é que o exercício poderia agir de maneira terapêutica? Como eu disse, caquexia nível 1, o exercício entra. Caquexia nível 2 é complicado. Caquexia nível 3, o exercício não entra, porque o cara não consegue nem levantar o braço, né? Então, depende da fase de caquexia, mas vocês observem que o Carson ele mostrou aqui no artigo dele, né, algumas propriedades musculares, como corte de secção transversal da miofibrila, a massa como um todo, a força, que diminuem em caquexia e que aumentam com a adaptação do treino. Ele cita, inclusive, uma tabela aqui mostrando o que a gente chama de guidelines, né, do American College, ou seja, o guia de orientações do American College para pessoas portadoras de tumor, né, indicando 150 minutos de exercícios moderados ou até 75 se for um pouco mais vigorosos, além de exercícios resistidos e também trabalhos de flexibilidade, né? E aí, de uma forma muito resumida, o sujeito está em caquexia, né? Ele está num ambiente caquético, ele tem muita inflamação, ele pode ter anemia, ele tem hipogonadismo, que seria a diminuição da produção dos hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, e quando ele passa a fazer exercício, ele diminui a inflamação, diminui a anemia, e ele pode aumentar a produção dos hormônios e até dos receptores androgênicos em sua massa muscular.
Então, por falar em exercício físico e câncer, né, que eu já abordei de certa forma, e o resto eu vou deixar para o Henrique, o resto de uma abordagem mínima possível, eu posso dizer a vocês que o nosso grupo aí já produziu vários trabalhos, vários artigos nessa temática, né? Esse trabalho foi feito lá pelo grupo que eu fiz mestrado, doutorado lá na USP, né? Envolvendo a inoculação de um tumor chamado tumor Walker 256, um tumor de mama em ratos, né? Observando um marcador inflamatório muito grande chamado prostaglandina. Observamos resultados bem interessantes nesse artigo. Esse outro artigo que eu coloquei aqui, eu tive o privilégio, o prazer de escrever junto com o Henrique, que é o palestrante aqui, que está junto comigo hoje, e nós fizemos um estudo de caso com um portador de um câncer muito raro chamado linfoma de Hodgkin, e também observamos, né, nesse estudo de caso, resultados muito interessantes com relação à parte fisiopatológica e até psicofisiopatológica. A questão do estresse, diminuição de estresse, percepção de estilo de vida, tal, muito interessante. Esse foi um trabalho que eu tive a oportunidade de escrever também com uma aluna minha de pós-graduação, uma orientanda minha, que aborda doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, que é um processo inflamatório bem associado também, e também muito associado ao câncer. Esse é um outro artigo escrito com o Henrique, aí uma revisão que fala sobre câncer, sistema imunológico, exercício físico, né? Fizemos aqui uma revisão bem interessante para todos terem acesso. E também escrevemos o capítulo de um livro que foi recentemente publicado pelo CREF. Tive a oportunidade de escrever também com o Henrique e com o professor Magnus, que é um professor bastante competente nessa área, fez seu pós-doutorado lá na Inglaterra e hoje está lotado em Santa Catarina, na Universidade Estadual de Santa Catarina. Temos o privilégio também de, com o apoio do CREF, continuar a desenvolver um trabalho na Comissão de Saúde, né, que é um trabalho que a gente chama de coleção Exercício Físico e Saúde, e o volume 5 que está previsto, a gente já iniciou esse trabalho para ser escrito, é sobre câncer e exercício, né? Então eu tenho o privilégio de organizar esse trabalho, também sou autor de um dos capítulos, junto com outros autores, inclusive Henrique, que está conosco hoje aqui. Para quem não conhece, essa coleção está disponível no site do CREF e ela já produziu 4 volumes, o primeiro, Obesidade e Exercício, o segundo, Diabetes e Exercício, o terceiro, Exercícios para Crianças e Adolescentes, e o quarto, Envelhecimento e Exercício. Quem tiver interesse em algum desses temas, é só acessar o endereço abaixo, entra no site do CREF, vai em aba de comunicação e vocês podem baixar esses livros de maneira gratuita, sem problema algum, ok? Eu agradeço a participação de todos e eu vou passar aqui agora para o Henrique continuar com a parte 2 da live, que vai abordar mais a questão do exercício propriamente dito. Muito obrigado e devolvo para você, Célia, para você passar para o Henrique, por favor. Obrigada, professor Valdecir. Uma explicação extremamente importante, vários pontos que certamente auxiliarão muito o trabalho do profissional de educação física que optar por trabalhar nessa área, não é, professor? Muito obrigada. Por favor, professor Henrique, é com você. Beleza, Célia, obrigado. Obrigado, professor Valdecir, que me antecedeu a fala. Então, é um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento com você. É sempre um prazer conversar tanto com os profissionais, mas em especial com o Valdecir, né, que essa distância agora aí social não permite mais nossos encontros presenciais com tanta frequência, no nosso bate-papo aí sobre as nossas reflexões da área da educação física, pesquisas e assim por diante. Mas com grande carinho, não só falar com todos os profissionais aqui presentes, mas também falar com o professor Valdecir, que mais do que um orientador meu do mestrado, né, que eu concluí com ele no Instituto Federal, mas também é um grande amigo que eu agora tenho aí para o resto da vida, né? Então é bem gratificante dividir essa fala com você. E quero agradecer o CREF, na figura do professor Pedro, mas também com os outros presentes aqui, com a Célia e todos os envolvidos, né, nesse processo, nesse projeto importante que a gente faz para dar um retorno aí para o profissional de educação física, né? Então, é bem legal estar compartilhando novamente um pouco de discussão com vocês. Então, eu vou abrir aqui a minha tela
Deixa eu só ativar aqui. Pronto. Suponho que esteja todo mundo vendo os slides aqui, né? Eu abri a capa da minha apresentação, suponho que a imagem esteja bem aí para vocês, né? Se a Célia puder só me dar um toque para me confirmar isso, eu agradeceria. Olá, professor. A visualização está boa e seu áudio também está ótimo. Maravilha. Então, dando sequência ao que o Valdecir antecipou, né, em alguns aspectos, eu só queria deixar aqui meus contatos, né? Então, quem puder aí me seguir nas redes sociais, né? Tem meu canal no YouTube, é só procurar pelo meu nome, Henrique Stelzer Nogueira. Tem a minha página do Facebook, que eu já sustento há bons anos aí, né? Câncer e Exercício Físico, assim como o meu Instagram, também Câncer e Exercício. Aliás, é Câncer e Exercício Físico, só faltou o outro underline físico ali sem acento, mas com certeza vocês vão me encontrar ali. Já tem alguns anos aí que eu milito na área oncológica, né? O Valdecir sabe muito bem disso. Até o estudo que ele apresentou ali, citou, né, no final da apresentação dele, do linfoma de Hodgkin, o estudo aconteceu em 2014 e a gente publicou em 2016. Então já tem alguns anos aí que eu iniciei nessa jornada mais acadêmica e também profissional, né, na área do personal, propriamente dito, para pacientes oncológicos, né? Então já tem bons anos aí, inclusive essas páginas do Facebook e do Instagram também acompanharam essa progressão, vamos dizer assim, né? E lá eu solto bastante conteúdo. Assim, eu procuro levar informação científica não só para os profissionais, mas para a própria população em geral, principalmente os pacientes oncológicos, né? Que é o nosso maior foco, no final das contas, é o paciente, né? E como um dos pilares mais importantes no combate ao câncer é justamente a informação de qualidade, vamos dizer assim, né? A educação, e essa educação tem que se dar por meio de dados científicos, né? Divulgação de dados científicos acerca da doença, no nosso caso, a doença e o exercício. Então, eu tenho tentado contribuir bastante nessa área aí, tá? Então, quem puder divulgar aí essas páginas, eu agradeço, fica claro o convite para vocês seguirem também. Bom, vale mencionar aqui que hoje eu sou registrado no American College of Sports Medicine, numa base de dados que é da Exercises Medicine, como um programa de personal training na área oncológica, tá? Então, o primeiro que aconteceu isso, o primeiro brasileiro que fez isso foi o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que na verdade é uma instituição de tratamento e pesquisa na área do câncer, então eles já tinham esse registro, né, então uma pessoa jurídica ali, né? E eu sou o primeiro brasileiro, pessoa física, a ter esse registro também, tá? E aí, tanto que em breve, assim que o dólar baixar um pouco, aí eu pretendo fazer uma prova da American College para pegar a certificação mesmo, né? Para estar certificado por eles também, né? Então, eu descrevo ali, né, o programa de treinamento físico, em linhas gerais, porque tem uma limitação ali de caracteres que o sistema permite, né? Então, eu tentei ser bastante sucinto, né? Tive que tirar algumas partes, mas acho que a parte mais importante ficou aí. Então, né, o treinamento físico que é oferecido aos pacientes, né, que devem seguir para o resto da vida dos pacientes, não é só durante o tratamento. Na verdade, os estudos vão falar até de antes do tratamento, né? Não só na prevenção, como o Valdecir já antecipou, mas também desde o diagnóstico, vamos dizer assim, né? O sujeito foi diagnosticado hoje, vamos supor que o tratamento se inicia ali 1 ou 2 meses, e então nessa janela já é possível fazer um treinamento físico que anteceda esse processo de terapia por quimioterapia, radioterapia, endocrinoterapia, que também é conhecido como hormonioterapia, enfim, né, vários tipos de terapias farmacológicas e medicamentosas usadas nesse aspecto. Acontece que
deveria ser feita desde o início, né? Antes do tratamento, durante o tratamento, mas também para o resto da vida. Mesmo aqueles pacientes considerados curados, né? Que tem uma janela ali da interrupção, né? Da finalização do tratamento, tem aí uma janela de 5 a 6 anos, né? De monitoramento para saber se de fato a doença parou de se manifestar. E aí o sujeito está liberado, né? Dessa condição. Então, mesmo depois disso, é interessante se manter fisicamente ativo para o resto da vida, né? Até por conta das possibilidades de reincidência de câncer, né? Da recidiva que a gente chama, ou então outros tipos de câncer que também possam ocorrer. Às vezes acontece isso, né? O sujeito foi curado de um tipo de câncer, dali 20 anos apareceu um outro tipo de câncer, né? Então, o exercício físico, na verdade, então é para a vida toda, independente do sujeito ser paciente oncológico ou não, né? Ser um sujeito que nunca teve patologia também serve para ele, enfim, né? É o que a gente espera no CREF, né? Que a gente consiga atingir a população nessa conscientização aí e também dos profissionais para colaborar com isso, né? Então, o que deveria ser incluído, pelo menos na minha perspectiva, né? Então, o treinamento de força muscular, a endurance cardiorrespiratória, né? A resistência cardiorrespiratória, e também alongamentos são possíveis, né? Seriam interessantes de serem realizados. E as cargas de treino deveriam ser monitoradas pela percepção subjetiva de esforço. Eu uso a escala de Borg CR10, né? Uma escala de percepção de esforço que vai de 0 até 10, né? O quanto difícil é o esforço daquele exercício, o quanto difícil está aquele treino, né? Aquela sessão de treino ou aquele exercício, se você for querer fragmentar por exercício, por exemplo. E você multiplica o valor disso, dessa escala, da resposta da escala, você multiplica pelo tempo total da sessão, em minutos, né, do treino. E aí, com isso, você chega naquilo que a gente chama de PSE, percepção subjetiva de esforço. Além disso, dá para usar questionários, por exemplo, eu uso o URSS 21, que analisa estresse imunológico. Então, a gente sabe que o paciente em tratamento muitas vezes pode estar imunossuprimido, né? É muito comum esse efeito colateral, imunossupressão, né? E aí, muitas vezes a gente demora, às vezes, para ter o resultado de um exame de sangue, alguma coisa do tipo, para que venha com a quantificação dessas células, né? Para depois tomar uma determinada decisão. Então, você pode usar essa escala semanalmente, que é bem fidedigna também, né? Te dá uma boa noção disso. Entre outros questionários que a gente até sugere nos nossos artigos, né, Valdecir? Que a gente tem publicado sobre isso, né? Até no capítulo do livro que o Valdecir mostrou para vocês. Eu não sei se vocês estão vendo somente o slide ou estão vendo os slides e eu também aqui, né, na janelinha, mas tem aqui o capítulo, o livro, né, que foi organizado pelo professor Pitanga, Orientações para Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos Direcionados à Saúde. E aí aborda toda a questão de anamnese, etc, que os profissionais deveriam já fazer para uma população em geral, mas também eu recomendaria essas considerações, e no capítulo de câncer, lá na página 129 desse livro, né, que eu tive o prazer de escrever junto com o professor Valdecir, a gente menciona também essa forma de monitorar, né? Então, tem essas considerações, até porque o paciente com câncer imunossuprimido, e também com efeitos colaterais de neuropatias e assim por diante, muitas vezes aquela relação de carga típica que a gente coloca na musculação, por exemplo, percentual de um RM, né? 50%, 60%, 70% e assim por diante, muitas vezes isso está muito defasado no paciente com câncer, é alterado no paciente com câncer. Então, muitas vezes, esse tipo de prescrição em percentual de um RM, ou então percentual do VO2 máximo, percentual da frequência cardíaca, assim por diante, muitas vezes não é real para o paciente oncológico, né? Por essas considerações fisiopatológicas aí e também do próprio tratamento, né? Então, seria interessante usar escalas que são subjetivas, só que tem uma correlação de Pearson, que a gente fala, que é uma correlação de dados, né, de uma escala para outra escala, de uma unidade para outra unidade, por exemplo, tem uma correlação muito grande com aquilo que se prescreve em outras situações. Então, com respostas imunometabólicas, propriamente metabólicas também, então com lactato produzido e assim por diante, tá? Cortisol e etc. Então, a escala de Borg, nesse caso, ela é bem efetiva, né? Assim como esses questionários de sintomas imunológicos, como o URSS 21,
Eu aplicaria até outros, mas aí o espaço aqui não permitiu, né, dos caracteres aqui, mas é isso. Tudo isso validado pela ciência e além de dados que são monitorados diretamente, por exemplo, a própria quantificação das células imunes, né? Então, baseado na oscilação dessas células imunes, que os pacientes têm que fazer exame com uma certa rotina, né? Então, seria interessante você também levar isso em consideração, cruzar todos esses dados e aí tomar suas decisões de protocolos, de procedimentos e assim por diante, tá? Então, essa essa forma que eu descrevi para o American College of Sports Medicine, né? Que em breve, se tudo der certo aí, se o dólar baixar um pouco, eu vou tentar fazer essa prova aí. Bom, pensando no contexto do cenário brasileiro e internacional, tá? Eu volto a dizer, eu milito muito pelo reconhecimento da minha área, da educação física, como profissional da saúde, não só para ter um número de um protocolo da CBO ali, né, da Classificação Brasileira de Ocupações, mas que na prática realmente isso aconteça, né? Então, eu faço essas críticas, vamos dizer assim, para fazer uma análise de panoramas, né, nacional e internacional. Então, a AC Camargo, por exemplo, ela é um grande centro oncológico, né, de referência no Brasil, né, de muito respeito, tem muitos bons profissionais lá, né, digo profissionais médicos e outros profissionais da saúde, mas não tem da educação física ali no quadro, não compõe esse quadro, mas tem outros médicos muito bons ali, né, na C Camargo. E além de ser um centro de tratamento, também é um centro de fomento científico, né? Tanto que tem até mestrado na área oncológica lá, então eles têm uma produção científica interna também, bem como eles organizam um congresso brasileiro que é o Next Frontiers to Cure Cancer, né? Então, é um congresso também de aporte bem interessante aqui no Brasil. E se a gente pegar os anais de 2019, daquilo que foi produzido, daquilo que foi apresentado de trabalho de pesquisa com relação ao exercício físico, então você tem um estudo cujos autores não são da área da educação física, são outros profissionais, então são médicos, biólogos, né, outros profissionais, que mostram a recepção do estado de saúde, hábitos de vida, morbidade em pacientes de alto risco familiar para câncer em estudo, de aconselhamento genético, né? Então, e aí tem lá o título, né? Tá dentro de uma área epidemiológica, tal, e foi feito um levantamento de comportamento dos pacientes. Eles mostraram que, por exemplo, nos últimos 12 meses ali, os pacientes, a média dos pacientes era de adesão de exercício físico de 9,9%. Então, vejam, esse dado já é um dado alarmante, né? Então, a gente vê que poucos pacientes praticam exercício físico de forma efetiva, né? Então, 9,9% nos últimos 12 meses é algo realmente assustador. Se a gente for para o segundo trabalho que foi apresentado nesses finais aí de 2019, de um grupo que avaliou ali animais com melanoma e dieta rica em gordura. Então, eles pegaram ratos e implementaram ali um melanoma e fizeram uma dieta rica em gordura nesses ratos. Isso mostrou um aumento ali do tumor e da infiltração de macrófagos do tipo M1, que são macrófagos pró-inflamatórios, né? São aqueles macrófagos móveis pró-inflamatórios e tal. E mostra que o exercício físico nos ratos que fizeram exercício físico nesse contexto tiveram uma redução do tumor e também uma redução da infiltração dos macrófagos M1, o que sugere talvez o aumento do macrófago M2, porque você tem que ter essa relação meio que obrigatoriamente no sistema imunológico, tá? Então, esses foram os dois, vamos dizer assim, os dois trabalhos que foram publicados aí nesses anais do Congresso, né, em 2019. E se a gente puxar para 2018, um ano anterior, o mesmo grupo avaliou animais também com melanoma e dieta rica em gordura, e aí eles foram verificar outros marcadores. Então, eles verificaram linfócitos T helper 1, né, que também estão associados à pró-inflamação e até mesmo ativação, a interação com macrófagos inflamatórios também, né? Então, o que vai acontecer? O exercício físico mostrou uma redução da expressão dos linfócitos T helper 1, né? O que mostra que tem menos inflamação o animal com o tumor que treina
do que o que não treina, isso mesmo considerando uma dieta rica em gordura para justamente forçar a barra para aumentar tumor, para aumentar a inflamação e assim por diante, né? Então, veja que mesmo uma condição adversa, o exercício físico ele parece ser terapêutico nesses cenários, só que são três trabalhos apresentados nesse congresso, né? Um em 2018 e dois em 2019, só que se a gente for comparar com a vanguarda internacional, né, que é a ASCO, né, tem outro também que é a AACR, né, que é da Associação Americana de Pesquisa em Câncer, né, mas temos a ASCO também que está ali em cima, né, no topo ali da pirâmide dos congressos em oncologia no mundo. Vocês vão notar que quando eu busquei exercício, né, exercise, nos abstracts ali, né, nos trabalhos apresentados, eu verifiquei 578 resultados, né? E aí tem a estratificação por ano. Por exemplo, esse ano está acontecendo já via online por conta da pandemia, né? Então a ASCO se adaptou e fez um congresso mais online mesmo. Então, 32 trabalhos relacionados a exercício físico esse ano. Em 2019, comparando com 2019 da AC Camargo, 65, e 2018, 101. E outros anos, então, anteriores, mais ainda. Eu lembro que eu tinha uma paciente em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Hoje eu moro em Olambra, né? Interior de São Paulo, a cidade das flores, próximo de Campinas, tal, enfim. Mas eu morei em São Bernardo um bom tempo, né? Desde a minha adolescência até a fase adulta, aí, há pouco tempo atrás que eu mudei para cá. E eu atendia paciente em São Paulo, né? E tinha uma paciente que foi no congresso da Secamargo de anos anteriores, e ela me mostrava o catálogo dos abstracts, né? E não tinha ninguém falando de exercício físico, realmente, sabe? Então, a gente está num hiato muito grande aí. A gente tem uma defasagem com a vanguarda internacional muito grande, né? E aí tem toda uma questão cultural em cima disso, né? Em vários níveis, seja social propriamente dito, né? Então as informações que não chegam no paciente e muitas vezes então o paciente ele não dá importância ao exercício físico. Haja vista os dados da própria Secamargo ali do congresso, que a gente viu com 9,9% de adesão ao exercício físico, né? Então uma adesão muito baixa por vários fatores também. Então uma educação física escolar que não foi crítica, né? Que não apresentou o porquê fazer exercício físico ao longo da vida, aquela criança, aquele adolescente vira um adulto sedentário e aí quando tem câncer a gente tem essa problemática também. E a gente vai ver na frente que o próprio jaleco branco ali, então o próprio médico, ele é determinante nesse sentido também, tá? Então, assim, então você tem uma cultura social do próprio paciente, tem uma cultura social da sociedade como um todo, né, da comunidade onde esse paciente vive, tem uma cultura relacionada ao local onde a pessoa se trata, né, se consulta com o médico, enfim, né, a equipe multidisciplinar que está lá, e até mesmo uma cultura científica nacional que pouco estimula a produção de dados ali na área do exercício físico e câncer. Hoje eu faço parte do grupo de estudos aqui na Unicamp, né, que chama GECAM, que é o grupo de estudos em exercício físico e câncer, né? Temos até uma oncologista, a professora Sophie, né, que está no nosso grupo, que é uma das coordenadoras do nosso grupo. Então a gente tá tentando aí gerar de fato ali uma multidisciplinaridade, né? Então são passos pequenos que a gente vai dando. E aí, se a gente for pegar os dados, eu fiz um recorte de quatro, né, de quatro exemplos aqui do que foi apresentado nesse congresso da ASCO. Então, por exemplo, em 2019 foi mostrado o efeito do exercício físico relacionado à fadiga, em relação à força muscular, né, também. Então, tanto fadiga quanto força muscular em pacientes com câncer de mama. Então, o exercício físico foi positivo para isso. A associação do exercício físico na mortalidade, tipo, tardia, né? Então, você proteger uma mortalidade precoce, então você deixa a mortalidade mais para frente, em adultos sobreviventes do câncer infantil, né, durante a infância. Então, eles avaliaram ali as pessoas que, quando crianças, tiveram algum tipo de câncer, e aí mostraram que o exercício físico fez com que a taxa de mortalidade desses adultos fosse menor, enquanto que aqueles que ficaram sedentários antecipou, né, a morte. Então, teve uma morte mais prematura, mais precoce, né?
E aí também mostra o efeito do exercício físico durante a quimioterapia adjuvante, nas pacientes com câncer de mama. Então, durante a quimioterapia, eu escuto muito em alguns centros oncológicos falar que não, que o exercício físico não serve para o paciente durante o tratamento, né? Absurdos que são falados. O ano passado mesmo, eu tive uma reunião aqui em Campinas com um centro oncológico, que eu fui mostrar os dados e a pessoa resistiu, não quis que eu apresentasse os dados, mas a pessoa falou para mim que o exercício físico não serve para paciente oncológico no início do tratamento, por exemplo, deveria ser só depois de curado. Então, você tem assim, culturas meio complicadas aqui no Brasil, né? E aí vem um dado também, um outro trabalho apresentado mostrando a melhora da performance física, né? Ou seja, o exercício físico, basicamente, de forma independente, autogerida, que a gente chama de home-based exercise, né? Então, é o exercício físico em casa autogerido, vamos dizer assim, né? Autoselecionado e tal. E aí que mostra, então, que o pessoal lá está numa vanguarda, tanto que já discute a questão até da autogestão do exercício físico desses pacientes. Vale dizer que boa parte dessas produções na ASCO vem de outros países, tal, mas também vem muito de grandes centros oncológicos nos Estados Unidos, por exemplo, o Memorial Sloan Kettering Center, que eu já vou falar um pouco sobre ele, o MD Anderson, enfim, você tem grandes centros oncológicos de referência que vira e mexe participam bem ativamente desse congresso e produzem bastante artigos interessantes, tá? E aí, por falar em home-based exercise, né, programa de exercício físico em casa, autogerido, eu faço aqui uma menção a um estudo que a gente ainda está escrevendo, que é a publicação de um aluno que foi meu aluno de pós-graduação lato sensu, de especialização em fisiologia do exercício, mas que esse trabalho é da época da graduação dele, né? Que é o professor especialista Luiz Felipe Rodrigues. Hoje, inclusive, ele atua no INCOR, né? Atua no INCOR e está no nosso grupo também da Unicamp, o GCAM, lá de câncer e exercício, né? Então, ele é o primeiro autor, evidentemente, que ele fez o experimento, e aí nós temos o meu nome, né, entrando como coautor, porque eu tô ajudando a escrever. A professora dele é a professora Eunice, que foi a orientadora na época ali do, da graduação dele. E aí, o que eles verificaram? O que a gente verificou aqui, né, que a gente está avaliando os dados e discutindo os dados, né? A gente aplicou ali o Exergaming, né, que é o exercício físico, o videogame do exercício físico usando o Xbox 360 Kinect. E o que tem muito a ver com a situação de hoje, né? Que é a pandemia, né? O pessoal tendo que fazer exercício físico em casa, adaptado e assim por diante, sem poder ir para a academia para treinar. Então, por exemplo, um Kinect desse aí, né? Um videogame desse que faz a pessoa se mexer, pelo menos não deixa ela sedentária, né? Vamos dizer assim, deixa minimamente ativa. E aí, os 19 pacientes com câncer de mama foram selecionados entre 42 e 76 anos de idade, com câncer de mama, e aí a análise foi pós-tratamento. Então, terminou o tratamento, foi aplicado o exercício físico ou não, né, porque teve o grupo controle, e a gente verificou essa resposta depois de 4 semanas, né? Então, o tratamento se deu por quimioterapia, e aí o grupo de intervenção teve 9 pacientes, 4 semanas usando o jogo de dança, uma coisa que parece besteira, mas não é aquela dança de salão devagarzinho, é uma dança bem mais intensa, vamos dizer assim, né? É basicamente um exercício cardiorrespiratório, até porque esses dias, no início da pandemia, eu mesmo dancei aqui em casa, né? E dei uma suada, né? Então, tem protocolos aí que são, são bem legais. E aí, 10 pacientes com grupo controle. E foi analisado o questionário Piper, né? Ou Piper, para analisar a fadiga oncológica. E aí os dados vão mostrar que as pacientes que dançaram usando esse videogame para se exercitar em casa, que é naquele princípio ali que a gente viu da ASCO, ali, um dos trabalhos apresentados na ASCO, vai muito nessa linha aqui também. A gente tem uma percepção de redução de fadiga nessas pacientes, né? Fazendo uma coisa em casa, fazendo exercício físico com Xbox, né? Com dançando. Então, você tem lá na dimensão comportamental uma redução, uma dimensão afetiva também uma redução,
A dimensão psicossensorial não fica tão diferente do controle, mas tem uma tendência de ser um pouquinho menor. Então já é um dado interessante, a gente está ainda desenvolvendo ele, né, para a gente poder publicar em breve numa revista aí, né? Então imagina a gente adaptar o exercício físico em casa com essa questão, né? Bom, galera, eu poderia falar muita coisa aqui ainda, né? A gente está chegando no final. Então, a questão da redução da fadiga crônica, distúrbios do sono, etc, 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 que são mostrados. Então, a gente tem várias evidências, de nível de evidência bem forte aqui, né, da American College, mostrando o exercício de força, o exercício aeróbico, na redução de fadiga, melhora da qualidade de vida, função física, né? A redução da ansiedade, da depressão, linfedema, alguma evidência mostrando ali saúde óssea, sono, né, saúde do sono, e temos meta-análises mostrando essa consideração, né, de redução de fadiga, um pouco de redução de náusea e vômito, redução da dor, dispneia, insônia, alguma melhora na perda do apetite, constipação ainda é uma coisa que não se tem melhorado, a diarreia alguma coisa melhorou também. Vale dizer que nós temos um estudo aqui que usou pacientes com câncer de mama em vários estágios para fazer caminhada durante o tratamento. O pessoal acha que só o HIIT funciona, né, o treinamento intervalado de alta intensidade, mas nesse caso foi uma caminhada moderada, tá? Então 40, 50, 60% da frequência cardíaca de reserva, todos os dias, né, de 30 a 40 minutos, e aí nós tivemos uma redução de gordura de forma significativa e uma manutenção da massa magra, que é algo importante, é um bom prognóstico. Então, perder gordura e manter a massa magra em pacientes com câncer de mama durante a quimioterapia é uma coisa benéfica. E quer saber mais? Houve também alguma flutuação da contagem das células imunes, mas elas ficaram, essa flutuação não aconteceu de forma significativa, ficou dentro de valores de referência e tal, então ficou tudo ok. O nosso estudo, que o professor Valdecir até comentou, com linfoma de Hodgkin, basicamente a mesma coisa. Então, os marcadores hematológicos ficaram muito bons no paciente com linfoma de Hodgkin durante o tratamento, e a gente fez musculação e cardiorrespiratório, né? Então, treinamento de força e cardiorrespiratório. Se a gente pensar, por exemplo, que a neutropenia, que é uma redução da contagem de neutrófilos, é uma coisa que pode ser recorrente em pacientes com câncer em tratamento, o sujeito vai ter que usar a granuloquine para forçar essa contagem voltar ao valor de referência. E aí ele custa caro, R$ 1.500 uma caixa. E aí a gente vai mostrar que tanto o treinamento de força quanto de resistência cardiorrespiratória, eles são benéficos para o sistema imunológico no paciente com câncer, tá? Vale dizer que tem estudos aqui mostrando, por exemplo, a redução de LNCA, aliás, esse aqui é do PSA, que é o marcador antígeno prostático específico de paciente com câncer de próstata, que quem fez exercício físico reduziu, quem não fez aumentou um pouco, e a quantificação de LNCAP, né, que é uma célula cancerígena da próstata, pensando em redução do crescimento delas, foi maior também nos sujeitos que treinaram, e vale dizer que eles recusaram o tratamento médico, né, então nem fizeram quimioterapia, nem fizeram radioterapia ou ablação prostática, nada, né? Eles recusaram o tratamento e o exercício físico isoladamente foi efetivo para proteger esse tumor de não crescer. E outros estudos vêm mostrando isso, tá, galera? Isso aqui tem outros dados aqui e tal, mas tem uma meta-análise com roedores mostrando a redução do tumor também, que é significativa em ratos que fazem exercício físico. Basicamente, a musculação, o treinamento de força, ativa vias de crescimento celular que são parecidas com a do tumor. Só que, nesse caso, o foco vai ser o músculo, né? Então, no final das contas, as células musculares no treinamento de força, por necessitar de recursos ergogênicos ali, endócrinos mesmo, né? Então, hormônios secretados pós-treino, então, você vai tirar esses hormônios do fluxo que iria para o tumor e você vai direcionar para a célula muscular. Isso já dá uma inibida no desenvolvimento da doença, né? Na progressão da doença, enfim. Além dos efeitos epigenéticos que já são discutidos, né? Na própria mitocôndria da célula cancerígena, que aí melhora a mitocôndria. Então,
você vai permitir que essa doença seja menos manifesta, né? Porque agora a mitocôndria está saudável, no câncer essa mitocôndria é lesionada. E aí vários efeitos em relação a hormônios, né? Então IGF-1, P53, como o Valdecir já colocou, a própria inflamação. Então, o treinamento físico com o paciente oncológico diminui fadiga, melhora perfil cognitivo e emocional, tem estudos sérios falando sobre isso, aumento da aderência no tratamento, maiores chances de conclusão do tratamento, destruição de células cancerígenas, isso tudo proporciona a qualidade de vida dos pacientes. Por quê? Porque o músculo é um órgão endócrino, que vai secretar hormônios, né? Então, vai interferir no cérebro, por exemplo, aumentando o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, o que tem relação com parte cognitiva e emocional, né? Então, vai aumentar a interleucina 6 do próprio músculo, que vai para outras células de outros tecidos, diminuindo a inflamação desses tecidos, melhorando a função pancreática, intestinal, imunológica, do próprio tumor, da massa óssea, do fígado, do tecido adiposo. Então, o exercício físico deveria ser um tratamento, né? Não só para reduzir efeito colateral, mas tem associação de oncologia no mundo, né, na vanguarda, falando que o exercício físico é adjuvante, não é só coadjuvante, ele é adjuvante, porque exerce efeitos de redução do tumor, tá? Ele cura o tumor? Não, não cura o tumor. O que vai curar vai ser ali o tratamento medicamentoso, então a quimioterapia, às vezes a radioterapia também, que não é medicamentoso, vamos dizer assim, é emissão de radiação, mais propriamente dito, não é um fármaco, né, e sim uma radiação, é ondas. Então, tudo isso vai ali contribuir para destruir o tumor propriamente dito, e aí o sujeito ser considerado curado. Mas o exercício físico ele age nessa redução de tumor também, facilitando o tratamento com a quimioterapia, facilitando o tratamento com radioterapia, com endocrinoterapia, seja lá o que for. Tá? Deveria ser prescrito para todo mundo, né? E aí tem um estudo falando do HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, para ser bastante honesto intelectualmente e cientificamente, né? Porque eu gosto muito da questão do conservadorismo, né? Mas tem um pessoal já discutindo o treinamento de alta intensidade, mas eu achei um artigo do ponto de vista inflamatório que de fato reduziu a inflamação nos pacientes com câncer e aumentou a proteína de choque térmico, o HSP70, que tem a ver com ativação de natural killers, né? E aí para destruição de células cancerígenas. Então o HIIT foi efetivo quando comparado ao sujeito que ficou sedentário, o usual care, né? Só que tem uma limitação importante aí, faltou comparar, por exemplo, com o treino moderado, né? Será que o treino moderado não exerceria o mesmo efeito? A gente viu que sim nos outros estudos, né? A redução de inflamação e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Eu não sou contra o treino de alta intensidade, eu até prescrevo o treino de alta intensidade em pacientes com câncer, só que de forma periodizada, específica, e não desde o começo do tratamento, como o pessoal quer colocar no mercado. Né? Que aí pode, por exemplo, não tem estudo ainda mostrando quantificação de células imunes com relação a HIIT em pacientes com câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer durante o tratamento. Porque lembra, se você tiver uma imunossupressão muito grande, o sujeito vai ter que usar um fármaco que é caro, você vai ou onerar o Estado, porque é um remédio de alto custo, ou então, se o sujeito não tiver pressa, ele vai ter que tirar do bolso. Isso é oneroso, né? Então, eu seria mais conservador. Se o treinamento moderado no começo do tratamento se mostra eficiente para melhorar a inflamação, melhorar o sistema imunológico, reduzir gordura, manter massa magra, ou até mesmo aumentar um pouco a massa magra, que se faça isso no início do tratamento e você periodiza momentos específicos para aumentar a carga de treino, até chegar no HIIT aí em determinados momentos. E aí você vai ter um estudo muito interessante aí dos últimos tempos, né, que até o professor Valdecir na palestra anterior sobre o sistema imunológico mostra, né, dessa janela do exercício que o exercício físico provoca numa linfopenia, por exemplo, né, numa redução da contagem de linfócitos do sangue por algumas horas. Então não é interessante se aumentar a carga de treino e o sujeito já tem uma imunossupressão, você vai ter mais imunossupressão ainda, né? Não faz sentido. É melhor você fazer um moderado para forçar para cima essa contagem de células imunes, e aí depois, em momentos específicos, quando tiver bom, você faz isso. E tem vários e vários estudos falando sobre isso. Temos a curva clássica em J do David Niemann, né? Vale dizer que, por exemplo, para a obesidade, o exercício intenso e o moderado dá na mesma para emagrecimento. Pode ver aí a meta-análise, o Prisma, praticamente cravando o eixo zero, a favor do HIIT do lado esquerdo, a favor do treino moderado do lado direito.
Então não tem muito essa de ser mais interessante para emagrecer, e nem mesmo com relação à aderência, tá? Então esse estudo, por exemplo, vai mostrar que tanto o HIIT quanto o moderado mantém a mesma aderência em sujeitos obesos. Lembra que a obesidade pode ter relação com câncer, e até mesmo temos normalmente pacientes com câncer que são obesos, né? Então, a gente poderia fazer esse paralelo. E vale dizer que o treino intenso aumentou a inflamação a longo prazo, enquanto que o treino moderado diminuiu a inflamação nesse sentido. Então, a American Cancer Society, né, no seu periódico Cancer Journal of Clinicians, fala de 150 minutos por semana de exercício moderado, 75 minutos de carga intensa, se possível. Se possível, não significa que é regra para todo mundo, é se possível, você tem que avaliar isso. Pelo menos 2 vezes por semana a força muscular. Isso tem que ter, sim, uma periodização. Já é discutido lá fora a periodização. Olha o artigo de 2017, periodização linear ou então ambulatória para o paciente com câncer. E a gente no CREF também entende isso. Esse capítulo que foi entregue para o CREF, né, no livro de 2019, que foi publicado em 2019, ele foi escrito em 2017 também. E eu já falava também dessa questão da ondulação de cargas conforme o tratamento. Então, se o sujeito está em tratamento linear, a sua periodização vai ter que ser linear, vai ter que acompanhar isso. Se o tratamento é ondulatório, ou seja, semana sim, semana não, o sujeito vai no ambulatório e faz a quimioterapia, você pode ondular as cargas. Regenerativo ali, um treino mais leve para recuperar o cara durante a quimioterapia, a semana da quimioterapia, e na semana sem quimioterapia, um treino um pouco mais intenso para condicionar melhor ele, ter mais efeitos benéficos do exercício. E se o sujeito fizer esse ciclo a cada 4 semanas, melhor ainda. Você tem uma janela maior de possibilidades de melhorar a condição desse indivíduo. Mas na semana da quimioterapia, é de bom senso que você diminua as cargas para recuperar, ser regenerativo. E olha só que interessante, em 2020, até tivemos uma discussão esses dias, essa semana que passou, na terça-feira, no nosso grupo, que eu quis mencionar esse artigo de 2020, fevereiro de 2020, né, que mostra a necessidade de periodizar os treinos conforme os ciclos da quimioterapia, né, com relação aos picos de fadiga e assim por diante. E, como eu disse, usar a escala de Borg, CR10, pela percepção subjetiva de esforço, dá para mexer na monotonia, que é dividir a PSE da semana, a média da semana, dividido pelo desvio padrão. Então, você tem lá uma tabelona, né? Isso aqui é um exemplo real meu, tá? De uma paciente. Não tem dados pessoais dela, mas tem os dados de treino. Então, você tem os protocolos de treino diferentes aqui, ó. Protocolo 4, protocolo 5, protocolo 6 e assim por diante, né? Para cada semana ali. E aí você tem o tempo da sessão, você tem a escala de Borg, você tem a carga interna, a PSE do dia, de cada dia, você tem a média, desvio padrão e a monotonia. Quanto mais baixa a monotonia, mais efeito biopositivo o treino vai dar. Quanto maior a monotonia, menos efeitos biopositivos vai dar, tá? E aí isso se mostra, por exemplo, ó, em períodos que eu mostro para vocês, porque essa paciente, como ela tem metástase, né? Então, vira e mexe, ela precisa trocar medicamento e assim por diante. Então, o que acontece? No começo, a monotonia era moderada, né, porque eu queria ver as respostas dela frente ao exercício e ao tratamento. E aí, lá na frente, ela teve que trocar o medicamento, e aí nessa troca de medicamento a gente não sabia como ia ser a resposta imunológica dela, né, os efeitos colaterais, então a gente ficou tendo mais monótono, como vocês podem ver aqui. E lá na frente a gente percebeu que a resposta imunológica inflamatória dela estava mais baixa, deu para variar mais, né? Ficar menos monótono, tanto que a monotonia ficou mais baixa, tá? Então, periodização, galera, não tem segredo, né? É você usar bom senso, usar a ciência a seu favor e não ser religioso com o método, ó, só esse método resolve. Não. O sujeito ele vai responder de forma diferente cada dia, né? O paciente com câncer tem dessas também. Então, você vai ter que mudar protocolos frequentemente. E o nome disso é periodização. O pessoal quer descartar a periodização, né? E usar questionários como o URS 21, DALDA e assim por diante, que vão te ajudar nesse aspecto. E a quantificação também das células imunes, era isso que eu queria mostrar para vocês. Olá, então, assim... Olá, professor Henrique. Oi. Só para avisar, nós avançamos já 30 minutos, né, do nosso tempo. Então, terminaremos em 2 minutos e sem espaços para perguntas, ok? Tá, eu só vou então fazer minhas considerações aqui. Isso, aí depois passamos para as considerações finais do professor Valdecir também, ok? Tá bom.
Então, o que acontece? Que os dados mostram? E, pessoal, a gente só resumiu, tá? A gente vai pegando pedaços de artigos e tal, só para dar um norte na nossa discussão. Porque se a gente fosse querer revisar toda a literatura, ia ser ad eternum isso aqui, ia ficar infinitamente, né? Mas a questão é, os dados vão mostrando que o exercício físico bem prescrito, ele é adequado para o paciente com câncer, ele faz parte do tratamento, ele é tratamento, tá? Então, eu milito muito nesse reconhecimento da educação física nessa área. Há muitos anos eu bato nessa tecla. A gente não pode rotular um método de treino como só ele que funciona, porque vai ter gente que funciona, vai ter gente que não, enfim, que nem eu disse, tem que periodizar, né, para cada situação. E lá fora, o Memorial Sloan Kettering Center, que é lá de Nova York, eles têm uma academia de musculação dentro do Centro de Medicina Integrativa. E lá você não precisa ter ensino superior para ser personal trainer. Você faz um curso de final de semana e você está habilitado legalmente para exercer a profissão lá. E aqui você é profissional de educação física, tem que ter um bacharelado, vai fazer uma pós-graduação, eventualmente vai para a linha da pesquisa e tal, e tem ainda um conflito, um choque com as instituições de oncologia no Brasil, tá? E aí eu faço aqui essa crítica, né? Será que hoje eu consigo mandar um currículo meu para uma instituição de câncer aqui do Brasil, né, no trabalho conosco, para atender os pacientes com câncer? Né? Não tem. E a gente é formado. Lá fora os caras não são formados e tem um respeito maior, né? Consegue ter um respeito maior, um fluxo direto do médico para o paciente ser encaminhado direto para o tratamento com exercício físico. É isso. Obrigada, professor Henrique. Nós optamos por não interromper com os comentários e perguntas para que o conteúdo pudesse ser passado dentro do programado por vocês, professores, ok? Valdecir e Henrique. Então, agora eu passo para as considerações finais do professor Valdecir, que seja o mais breve possível, professor, porque já estamos a meia hora avançando o nosso horário, ok? Professor Valdecir, tem que abrir o áudio. Me escuta, Célia? Sim, pode falar, professor. Não, entendo, e agradecer o primeiro momento, que gostaria de agradecer a todos que ficaram, né? É um tema realmente grande, que envolve uma série de aspectos que, se a gente fosse aprofundá-los, a gente precisaríamos de muito tempo e o objetivo aqui era realmente trazer uma discussão importante para a nossa área, para os profissionais da nossa área, no sentido de que o câncer é uma patologia atualmente que mata muito, que daqui a alguns anos vai ser a primeira que vai matar, né, em relação à patologia, né, e como foi mostrado na live, e que nós, profissionais de educação física, somos profissionais da área de saúde e temos espaço para trabalhar com esse público. Mas como o próprio Henrique comentou no final, é uma situação que depende muito de a gente ir ganhando confiança e garimpando espaço, porque realmente aqui no Brasil o exercício ele é visto principalmente pela sociedade, pela própria classe médica, ele é visto de uma forma muito inconsistente no tratamento de pessoas portadoras de câncer. Então, cabe a nós, profissionais de educação física, insistirmos junto à sociedade, junto aos pacientes, junto aos médicos e à equipe de tratamento, né, não só médicos, que o exercício é, sim, importante no conjunto desse tratamento. Cabe a nós. Evidentemente que a gente só vai conseguir êxito e a gente vai poder insistir bem se nós tivermos conhecimento. Precisamos de conhecimento técnico, senão não adianta. E eu faço aqui até uma crítica, né, no sentido de que, nesse período que a gente vem vivendo, de pandemia, eu tenho escutado muito profissionais de educação física falar que o profissional de educação física é da área da saúde, que o exercício ele imune, estimula, que o exercício faz bem para o sistema imunológico. Isso virou meio que um jargão, mas eu tenho dificuldades de visualizar, e eu posso dizer isso porque
ministrei aula em graduação durante 25 anos em diversas faculdades de educação física, eu tenho dificuldade de visualizar um grupo grande de profissionais de educação física entendendo os mecanismos do exercício como um elemento importante no fortalecimento do sistema imune. Por isso que eu sempre tenho que valorizar esses profissionais que nos assistem aqui nas lives, que buscam o conhecimento após a sua formação na graduação, porque só com o conhecimento que a gente vai poder realmente se estabelecer no mercado. E, sem dúvida, a área de câncer precisa do profissional de educação física. Ela precisa do profissional de educação física atuando. Cabe a gente conseguir garimpar esse espaço. Então, mais uma vez, eu agradeço ao conselho, a oportunidade, agradeço aos profissionais que nos assistiram